Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, vamos falar de stablecoin, Bitcoin, Cardano, a salvação dos Bitcoiners. Isso é, se eles forem humildes, né, para aceitar essa que é a ajuda, é uma ajuda do Cardano. Eu até falei um dia aqui e vou repetir. Se eu fosse a Cardano, eu me preocuparia mais com o desenvolvimento interno e esqueceria isso, deixaria aquele BOS, né, Bitcoin OS, se desdobrar lá e se virar para criar alguma utilidade para o Bitcoin em algum momento, tá? E vocês vão ver que tudo que aconteceu num período da vida do Bitcoin, ele tá retornando, só que de forma bem inversa. Vamos lá? Segue aqui comigo. Primeiro nós vamos ver aqui o CEO da Paxos falando. Nós vamos falar de stablecoin primeiro, depois nós vamos partir para o Bitcoin, tá? O CEO da Paxos falando. O que ele diz aqui? Na realidade, o que ele diz aqui é o que a Stellar já está fazendo. Eu não sei em que pé que a Paxos consegue chegar, né? Eu acho que a Paxos e muitas outras stablecoins estão trabalhando de uma forma que eu gosto de chamar de brincadeira ainda, né? Aquelas stablecoin que é usada para trocar por DeFi, né? Aqueles DeFi que não é os institucional, é aqueles lá, sabe quando você quer sair de uma altcoin, né, até mesmo do Bitcoin, e você troca por uma stablecoin qualquer? Pois é, olha só. Atualmente, você só precisa de uma carteira no seu smartphone para manter um dólar baseado em blockchain ou uma stablecoin. Isso significa que pessoas globalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional e a contas bancárias, bilhões de pessoas, agora podem ter acesso ao yuan, dólar. Pois muitas dessas pessoas sem acesso ou com acesso limitado a bancos estão em países com moedas depreciadas, como o Patrick estava apontando. Isso aqui foi uma postagem que a Danelle Dixon fez, né? Apesar de ser Paxos, ela lá na postagem dela, ela diz que a Stellar já está nesse caminho. A Stellar já está nessa onda, né? Nessa onda, olha a onda, né? Então, meu amigo, nós estamos falando de Stellar ou de Ripple? Se você ainda não prestou atenção, eu acho que a onda ela está interligada aí, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Uma está lá no céu e outra está aqui na terra. Sacou? Meu amigo. Vamos lá. Seguindo aqui. Vamos para a próxima. Sair aqui dessa tela e vamos para cá. Tony Edward. Eu vou ler aqui o que ele está falando. Ó, quer saber por que stablecoin com rendimento não foram incluídas na legislação de stablecoin? Gente, vocês lembram de uma stablecoin que ela é de um projeto que fez parceria aí, né? Tá para emitir, né, esse tipo de dólar com rendimento, né? Eu trouxe aqui e eu vou dizer para você sinceramente, eu só lembro do assunto, mas eu não lembro do nome da moeda, tá? É uma stablecoin, tá? Que eles pagam dividendos. Tem um vídeo aí e eu creio que na thumbnail deve ter até eu estou só fazendo a lembrança por conta da chamada aqui do Tony Edward. Mas esse tipo de stablecoin não entrou lá na. Não foi incluído na legislação de stablecoin. Você entendeu? E o Tony Edward traz umas informações interessantes. Olha só. Para proteger os bancos. Quer saber por que elas não foram incluídas? Para proteger os bancos.
que atualmente oferecem quase nada em juros. Ou seja, para que eles vão se envolver? Para que eles vão aprovar uma legislação para stablecoin com rendimento se o banco não está nem preparado? Você está entendendo? Se a legislação fosse aprovada com isso incluído, toneladas de capital inundariam as plataformas de aplicativos de criptomoedas para ganhar o alto rendimento, essencialmente causando corridas bancárias. Ou seja, sabe aqueles bancos que estavam fazendo o Checkpoint 2 lá, 2.0, evitando que o seu dinheiro fosse para as criptomoedas? Pois é, ia voltar, né, aquela corrida, e talvez eles teriam que fazer o travamento lá, o bloqueio, para que você não tire seu dinheiro do banco para ir gastar com criptomoeda. Nós estaremos te protegendo. Eles têm que deixar os bancos se atualizarem primeiro, antes de abrir isso para todos. Meu amigo, o nivelamento, né? Porque se eles aprovam isso, o DeFi, né, as criptos vão bombar, e principalmente as stablecoin, né, vão receber todo o capital do mundo real lá para dentro, ou quase todo, para ganhar rendimentos, né, que é uma poupança bombada, né, uma poupança bombada. Ficou até esquisito, né? Mas é um tipo de rendimento que sairia muito à frente da poupança tradicional, né? Que é você depositar seu dinheiro lá e ficar esperando lá míseros 0,1, 0,25, 0,025, né? E perdendo até para a inflação. E lá não, lá você ia pegar um percentual bem maior, né? Quem entra primeiro ganha mais. Por quê? Geralmente eles colocam os rendimentos lá em cima, que é para você entrar e ficar. Os outros que forem entrando, aí eles vão reduzindo as taxas. E você que já está lá, não vai querer, mesmo eles reduzindo as taxas, você não vai querer tirar, né? Porque você já está recebendo dividendos em cima daquele valor, tá? Pessoal, só uma pausazinha, olha lá, XRP 2,2, tá? Stellar 25, Cardano 64. Será que a gente está vendo aí o retorno, né, para um valor bem abaixo do que a gente estava acostumado ali já com 2,20, né, 2,40, 2,60? Será que nós vamos agora precificar num preço bem abaixo, né, do que a gente já estava acostumado? Vamos ver em qual vai ser, né? Eu imagino que a curto prazo, até 1,90 a gente precifica ali, mas pode ser que qualquer notícia que possa vir aí em relação a algum caso aí do processo, né, alguma modificação aí, alguma coisa que a SEC ainda não fez, né, pronunciamento da SEC falando sobre o processo ali, né, o encerramento, pedido de encerramento das apelações, né, junto com a Ripple, pode ser que isso ajude um pouco, tá? Bom, continuando aqui, então, vocês viram que stablecoin com rendimento não vai estar nessa legislação até o momento. Lembra disso aqui que eu trouxe para vocês, né? Ripple USD, RLUSD agora está disponível nas seguintes exchanges. Comece a transacionar hoje, ou seja, nessas exchanges todas aqui, né? E agora, oficialmente, na Kraken. Já estava aqui, eles já sabiam, tá? Nós é que não sabíamos. E a Kraken anunciou, né? Bem aqui, ó. RLUSD agora está disponível para negociação na Kraken. Depósito e retirada estão habilitados. A negociação já está ativa. Negocie aqui. Vamos entrar lá? E lembrando, gente, que a Coinbase, né, que é uma potência aí, né, em termos de exchange dentro dos Estados Unidos, ainda não está, né, operando aí, ó. Já está lá, ó. Beleza? Quantidade, olha as quantidades, gente. Olha,
E aqui, ó, tudo parecido, tá vendo? 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, tá vendo? Muito próximo. Deve ser robôs de arbitragem, tá? Porque, olha, são muito pouco a diferença aqui, né? De valores. Tá? Cada um desse aqui é uma ordem de venda, tá, gente? E aí você vê, ó, as ordens de compra. É só essa aqui que difere, aliás, é essa e essa. As outras todinhas também, ó, tirando essa também, é muito próximo dos valores de venda aqui, ó. Ou seja, tem arbitragem na compra e na venda aqui. Gente, o que significa? Significa que só em RLUSD aqui tem gente que está disposto a comprar RLUSD nesse preço, nesse preço, nesse preço, nesse preço aqui, né? Ou seja, nesse preço não, perdão, gente, essa quantidade tá nesse preço aqui, ó. Olha os valores abaixo de 99, né? Abaixo de 99, ó, tudo abaixo de 99. Só aqui que chega a ter acima de $1. Ou seja, essas ordens aqui, né? Lembra aquele gráfico de profundidade, que é esse aqui, ó, né? Ó, esse verdinho e o vermelho aqui. Então, esse daqui tem a maior possibilidade de executar a ordem primeiro, né? Só que até o momento ele está esperando o mercado movimentar, né? Alguém comprar e o preço aumentar, né? E alguém vender e o preço cair, né? Quando cair, qualquer milésimo de centavo que cair lá, ele executa ordem aqui e automaticamente os robôs vão lá e já se agrupam novamente e criam mais outras ordens. Deve ter um algoritmo que gera essas ordens automáticas e faz diferenciação assim, ó, de valores, tá? Pequenos valores. Deve ter uma derrapagem, né? Não, slipagem, né? Que chama entre uma ordem e outra para diminuir a quantidade aqui e diferenciar quem é que está comprando e vendendo ali, né? As ordens de compra também diferenciadas. Vamos lá. Uma coisa interessante aqui para a gente lembrar. Estamos totalmente F. O Wintermuth retirou 31,36 milhões de FDUSD. FD, gente, lembrou aqui o cara falando isso aqui, ó. FD. Eu falei só F, mas é FD. FDUSD da Binance. Wintermuth despejado, TST, AST e DF, menos 80%. A Binance permite que eles usem você como liquidez de saída. Ou seja, o Intermunt despeja isso aqui, né? E retira nesse dólar aqui, ó. Lembra que quando o seu XRP subir, sua da Cardano subir, qualquer criptomoeda que sobe, ou que você quer sair, em vez de você sair por outra criptomoeda, ele sai por uma stablecoin? Pois é, ele despeja, né, algumas moedas que eles têm lá, token, né, e sai na USD. E olha o tanto que ele vendeu dessas moedas aqui, menos 80%. Em 24 horas você se arrependerá de ter entrado na criptomoeda, a menos que leia isso. Aí, essa Wintermuth que eu trouxe aqui outro dia para vocês, né, mostrando que ela é um dos criadores de mercados mais poderosos que existe no mundo cripto. Eles mesmos falaram em um artigo que eles não são só criadores de mercados de criptomoedas, eles são criadores de mercado do sistema tradicional também, e que eles não têm intenção de ficar fazendo pump dump, mas a galera tá vendo aí. Eu não vou trazer tudo isso aqui para vocês não, tá, gente? Só para vocês lembrar aí, tá? Mas vamos lá. Vamos passar agora para o Bitcoin? Detetive diz que novas evidências ligam Jack Dorsey, aquele ex-CEO do dono, né, fundador do Twitter, eles estão ligando ele ao Bitcoin como nunca antes. Ou seja, eles achavam ou acham que ele era o Satoshi, né? Sean Murray afirma que a primeira transação de Bitcoin foi feita no aniversário da mãe de Jack Dorsey
enquanto Satoshi minerou o seu último bloco no aniversário do pai dele. Umas coincidências, lembra das coincidências que as pessoas fazem, né? Então diz aqui, cadê? O empreendedor americano Jack Dorsey voltou a ser teorizado como o criador pseudônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Um post no X reacendeu o debate sobre um dos maiores mistérios do universo cripto. Bom, isso foi em 15 de fevereiro. Até nós comentamos alguma coisinha sobre isso aqui, mas não trouxe nada massivo, tá? E aí, no dia 26 de fevereiro de 2025, né? As evidências de que Jack Dorsey não é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Jameson Lopp fez uma detalhada comparação entre os horários dos tweets feitos pelo empresário e publicações realizadas por Satoshi Nakamoto. Esse cara aqui que ainda tinha cabelo, né? Ele aquela tese, né, de que ele seria o Satoshi Nakamoto caiu por terra quando o cara aqui fez um relatório, né, com uma longa análise de dados para apontar os motivos pelos quais não acredita que o idealizador do Bitcoin é a mesma pessoa que fundou a rede social chamada hoje de X, né? Então, vocês vendo aí que existe a possibilidade por conta das coincidências e o cara conseguiu colocar as postagens de Satoshi Nakamoto junto com as postagens de Jack Dorsey, né? Ou seja, a linha do tempo elas se tocam, né? Não ficam lado a lado ali emparelhado, né? Igual quando eu fiz a linha do tempo do Jed McCaleb com as do Satoshi e com as criações que foram sendo desenvolvidas, né? Essa parte de comparação entre horários de Twitter ou de postagens do Jed McCaleb e Satoshi eu não fiz. Isso é interessante. Eu posso até ver se eu faço isso, mas depois de eu apresentar a terceira série que está quase pronta, tá? E aqui está ele, né, respondendo a uma pergunta à sua entrevistadora. Vamos ver o que ele disse. Se ele fosse o Satoshi, ele ficaria pensativo desse jeito? Vamos lá. Ele tentaria arrumar uma desculpa, né? Vamos lá. E o Bitcoin falhou. Como ele falhou? Acho que ele falha via irreverência. Ele falha em ser relevante para as pessoas no dia a dia. Se acabar sendo apenas uma espécie de valor e nada mais, eu não. Eu não acho que ele ganhe relevância de forma alguma. Acho que ele tem que ser usado para pagamentos, para ser relevante no dia a dia. Caso contrário, é apenas algo que você compra e esquece e só usa em situações de emergência ou quando você quer ficar líquido novamente. Então, acho que se ele não fizer a transição para pagamentos e encontrar esse caso de uso diário, ele se torna cada vez mais irrelevante. E isso é justo para mim. Então, o que você acha? Será que ele é o Satoshi? Quem consegue fazer uma leitura corporal dele, né? Pode dizer que, porque se ele for o Satoshi, ele se desencantou da sua criação, né? Porque ele está assim muito fechado, muito chateado, né? Pensativo, pensa para falar, né? Se fosse uma pessoa que tá se lixando, né? Porque não é ele mesmo que criou, ele só tá ali no lucro, né? Aí você pega e fala assim, ó, Ivanes, então você tá dizendo que ele é o Satoshi? Não. Ele pode se comportar como tal, da mesma forma que eu poderia me comportar como tal. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, porque eu acho. É fácil, né? Ele tem relevância no mundo cripto e no mundo tecnológico, então muitos podem fazer essa leitura dele. Mas eu não vejo ele como o Satoshi de forma nenhuma, tá? Tudo que eu já li a respeito dele, pelo menos. Vamos lá. Aqui é o cara que eu até esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui.
Ele vai aparecer nesse local aqui. Pera aí, gente. Só um momentinho. O Bitcoin está caindo junto com as ações. Esse é o Peter Schiff. Eu achava que o Peter Schiff era um tipo de político ou capital venture, mas pelo que eu vi, ele é um influencer, né? Uma pessoa que é da área da mídia cripto, né? Mas vamos lá, eu não pesquisei nada sobre ele não, tá? Vamos ver o que ele diz aqui, vocês já até escutaram um pouco aí. Ações. Então, como ele é ouro digital, quero dizer, se é ouro digital, deveria ter algo em comum. O Bitcoin está caindo junto com as ações, exceto que está caindo mais do que as ações. Então, como ele é ouro digital, quero dizer, se é ouro digital, deveria ter algo em comum com o ouro. Deveria negociar de forma semelhante ao ouro. Deveria ter algum tipo de correlação positiva. Não tem nenhuma. É o oposto. É anti-ouro, certo? E então, por que precisamos de uma reserva estratégica disso? Não precisamos, certo? A ideia toda era, ei, temos uma reserva de ouro, então deveríamos ter uma reserva de ouro digital. Mas o Bitcoin não é ouro digital. É risco digital. Então não temos uma reserva de ações de centavos. Então, se não temos uma reserva de ações de centavos, por que deveríamos ter uma reserva de Bitcoin? Não deveríamos. E então, acho que toda essa narrativa vai desmoronar. E agora, José? E agora, Bitcoin? É assim, é o mesmo pensamento que tem muitos outros. E eu vou te falar mais uma. Até os próprios Bitcoiners têm esse pensamento. Rapaz, se o Bitcoin não puder fazer nada para o sistema financeiro de valor, o que ele vai fazer? É só, igual o Jack Dorsey falou, é só armazenar, guardar e usar só quando você achar que vai precisar de liquidez, de você se tornar líquido. Vai chegar um momento, gente, isso é psicológico, tá? Pergunte para qualquer psicólogo que você vai entender o que eu estou te falando. Eu não sou psicólogo, não, mas a gente tem que ler muito sobre muitas coisas, tá? E eu gosto, tá? Eu gosto de ler muito. O psicológico faz com que aconteça o efeito manada. O que vai acontecer e pode acontecer? Isso pode acontecer com qualquer cripto, até com o XRP. Tá vendo o XRP caindo aí a $2? Pois é. O efeito manada seria a psicologia de cada um falar assim, cara, eu tô no lucro, eu comprei a 50 centavos, tô ganhando, eu tava ganhando muito mais, mas eu tô ganhando agora nesse momento 3 vezes o que eu tinha antes, porque eu paguei 50, tô com 2, tá a 2, então eu tenho 1,50 de lucro por XRP, e dependendo do que o cara comprou, é muito dinheiro, né? E aí ele já começa a vender. Se ele tem ganho 3 vezes, então ele vende, divide as compras deles em 3 vezes e vai despejando. Despeja a primeira, aí se ele vê que o preço caiu, ele despeja a segunda. Se ele vê que o preço caiu, mesmo ele despejando, porque ele sozinho não consegue movimentar o mercado, mas ele vê que está caindo. E aí ele sai na terceira vez e última, porque ele praticamente está recolhendo o seu lucro. Só que o mercado está caindo e ele está sendo esperto, está fazendo lucro. Mas vai chegar um momento que ele não pode vender, que é a parte que ele comprou a 50 centavos. Ele vendendo os de 50 centavos, ele fica fora. E se subir, ele não compra mais a 50. Então, ele vai ficar com aquela outra parte, com a quarta parte da divisão. Eu falei dividir em 3, né? Mas dividir em 4. Então, ele vendeu 3 partes e ficou com a quarta parte para, se caso ele cair mais, aquela quarta parte já está garantida, que é dos 50. Mas ele pode usar aquela que ele vendeu para comprar a queda. A partir dos 50, abaixo de 50, beleza. Mas, e se ele não cair? Ele já vendeu lá em cima. Ele vai ter que sair comprando de novo, às vezes até pelos mesmos preços, perdendo pouco, mas perdendo. Ou, de repente, perdendo muito. Ficando só com aquele que ele achou que era o que deveria manter os 50 centos, né?
E no Bitcoin, que o peso é muito maior. Que, como falaram aqui nos comentários, o buraco é mais embaixo, né? O cara começa a vender, BlackRock fala, opa, peraí, vamos vender a metade aqui, ou um terço também. Aí a MicroStrategy vai lá, que agora é só Strategy, né? Eu vou vender também uma parte aqui, só para garantir um lucro para comprar na queda. Aí outro vem, aí quando vê o Bitcoin já tá batendo lá uns $50. Os caras que tá com muito dinheiro no bolso vai falar assim, peraí, meu amigo, se tá caindo, antes que chegue a 20 mil dólares, eu vou vender agora. Vende, pega um horror de stablecoin, ou seja, de lucro, esperando a queda. E pode ser que caia mais e caia mais, outros vão fazer o mesmo pensamento. Opa, vou pegar a queda, vou pegar a queda. Aí é a hora que eu falo para vocês que o Bitcoin não morre. Por quê? Sempre eles deixam uma reserva. Sempre, inclusive, quem está comprado em alguma criptomoeda que ele acha que tem serventia, mas ele quer fazer lucro, ele nunca vai vender todo. Ele vai vender uma parte, tá? Dividir em umas 4 unidades ali, montantes, e vai vendendo até chegar na terceira parte. Na quarta parte, ele é aquela parte que ele tem que morrer abraçado nele, independente do que vai acontecer, tá? E aí é o que acontece, se ele tiver caindo e se for um fato consumado, não tiver mais retorno, ele vai querer comprar a queda com aqueles que ele vendeu lá em cima. E tem outros para sair. É aí que ele tem que ficar esperto. Na hora que ele comprar e continuar caindo, ele perdeu aquele ganho que ele depositou lá para comprar. Por exemplo, ele tinha 100 bitcoins, tá valendo lá 20 mil dólares cada um. Se ele depositou, se ele vendeu, aliás, se ele comprou a 20 mil dólares e ele continuou caindo, aí ele já perdeu o lucro praticamente que ele ganhou lá em cima, porque outros já levaram o Bitcoin dele, né? A sorte é que se ele subir de novo, começar a subir de novo e chegar de novo no 100 mil. Aí o cara tá feito, mas e aí? Dependendo do que ocorrer, né? Pode demorar muito voltar, porque nós temos aí os halving, temos aí a redução das recompensas e os mineradores possam começar a diminuir ou desistir de minerar pelo custo alto da mineração, e aí os retornos vão ser menor. E aí, como é que vai ser? Vai ficar pegando dinheiro emprestado com o criador de mercado para melhorar a infraestrutura para mineração, né? Sem entrar recompensas suficientes? Pois é. Então, esse é o fato do Bitcoin, né? Agora vamos para o próximo aqui. Essa aqui eu diria que é a salvação do Bitcoin. Preste atenção no que este cara fala. O que torna o Cardano único é que você tem algo chamado taxas Babel, e isso permite que você pague suas taxas de transação na sua moeda subjacente. Então, você pode pagar suas taxas de transação em Bitcoin em vez de ADA? Ok, então, da perspectiva de um usuário de Bitcoin, em vez de ADA. Ok, então, da perspectiva de um usuário de ação em Bitcoin em vez de ADA. Ok, então, da perspectiva de um usuário de Bitcoin, Bitcoin do início ao fim. Não há um segundo token. Não há, você sabe, um ecossistema diferente. Você apenas clica em um botão, ativa o modo Bitcoin. Sua segurança, em última análise, é conectada pela blockchain do Bitcoin. Use o Cardano como camada de computação. O que torna o Cardano único é que você tem suas taxas de transação em Bitcoin em vez de ADA. Ok, então, da perspectiva de um usuário de Bitcoin, então, você pode pagar suas taxas de transação em Bitcoin em vez de ADA. Ok. Gente, todas blockchain que fizer, que é o TXO, e que participar, né, dessa ponte com a Cardano, eles podem usar a Cardano como uma computação e pagar as taxas na moeda da rede dele lá. Não tem nenhum benefício, de certa forma, para Cardano.
é só para beneficiar o Bitcoin. Isso é que pode salvar o Bitcoin. O Bitcoin, a partir disso aqui, ele vai poder ter até stablecoin baseada em Bitcoin, usando a Cardano como computação. Para vocês terem uma ideia, o Midnight vai levar privacidade para o Bitcoin. Isso aqui que vai salvar o Bitcoin. Então, eu diria para aqueles que estão em Cardano que tome tento. Não pense que se você vender, talvez você vai estar fazendo o melhor negócio do mundo, não. Tá? Cuidado. Porque se você vender suas Cardano, você pode estar perdendo. Gente, a Cardano é a rede mais completa até o momento, tá? Em termos de infraestrutura. E olha o que está acontecendo agora aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui para a gente finalizar. Olha só, Cardano tem os maiores fluxos institucionais em todas as blockchains este mês. Algo está acontecendo. E aqui, olha só, gente, Bitcoin, menos 826, Ethereum, menos 370, Multiast, menos 206, Solana, 26, XRP, 15, Sui, 4.8, Litecoin, menos 3, Cardano, 63.3, Short Bitcoin, menos 33, eu não sei o que é isso aqui, outros, e o total aqui, ó, negativo, tá? Gente, os números da Cardano, independente de qualquer coisa aqui, A1, ó, né? 121 não é muita coisa, mas ó, ultrapassou o Bitcoin e só não ultrapassou aqui a Sui e a Litecoin, mas ó, 121, né? A1, se eu não me engano, é tipo um TVL, né? Só que A1 é utilizado lá no sistema tradicional, né? Então, gente, a Cardano, ela é a salvação dos Bitcoin, né? Como eu já falei, eles têm que tirar o chapéu para Charles Hoskinson, tá? Porque, de certa forma, será que ele fez isso de caso pensado? Será que ele pensou nisso no início? Ah, eu vou criar Cardano igual ao Bitcoin, o TXO, né, o sistema de conta. Porque aqui vai ter uma interoperabilidade muito mais efetiva. E dependendo do preço que o Bitcoin passar a valer, a gente vai ter uma liquidez muito grande ali. Vocês estão vendo? Bom, gente, eu não sei para onde que vai o preço do token da ADA Cardano se isso acontecer, porque quem vai estar se beneficiando disso tudo geralmente é o próprio Bitcoin. Os cardanistas, nenhum vai se beneficiar com isso. Você não vai querer fazer uma transação na Cardano e de repente pagar a taxa em Bitcoin, você não vai querer. E outra, o Charles Hoskinson estava falando nesse próprio vídeo aí que é só você clicar em um botãozinho, tá? É só você clicar em um botãozinho e você muda para onde você quer enviar o que tipo de taxa, né? Que é a chamada taxa Babel. Que tipo de taxa você vai utilizar, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Coloque aí nos comentários. Não estamos falando muito de XRP hoje, mas falamos de RLUSD, que é da rede XRP LED. E os desenvolvimentos ali também que ajuda, né? De certa forma, não tanto, assim como Cardano, né? E Bitcoin, não tanto RLUSD com o XRP, mas tem gente que diz que RLUSD vai fazer muito pelo XRP, e em especial queimas de taxa, né? Que reduz aí o suprimento do XRP. Vamos ver o que isso vai trazer de benefício para a rede, tá?
Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.